Bom, pessoal, vamos continuando então com o nosso tema, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, em que eu falei sobre a questão da inflação e do reajuste anual, que é um direito constitucional, nesse segundo vídeo eu vou tratar mais especificamente da lei do piso, né? Do Piso Nacional do Magistério e do Fundeb, né? Da relação que isso tem com o Fundeb, né? E da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, vou começar aqui tratando, né, falando dessa lei 11.738 de 2008, que é a lei do piso, é a lei que institui o piso nacional do magistério. E define o piso aqui no parágrafo segundo, né? Na verdade, no parágrafo primeiro, né, do artigo 2º, diz que o piso nacional é o seguinte: é o valor abaixo do qual a União, os estados, o DF e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. Então, os entes, né, da federação aí não podem ter um vencimento inicial das carreiras inferior ao piso. Esse vencimento inicial quer dizer o quê? Né? Excluindo aí as progressões de carreira. Né? E toma como referência aqui a jornada de trabalho de no máximo 40 horas semanais. Tá? E é importante a gente perceber esse aqui no máximo, tá? Porque embora a lei do piso tome como referência uma jornada de 40 horas, né, é a jornada máxima, não é a mínima para o pagamento do piso, tá? Então você pode ter uma prefeitura, como é o caso da nossa, né, aqui em Rio Acima, que a prefeitura tem o cargo, né, os cargos de P1, P2, P3 são 24 horas semanais, mas isso não impede que a prefeitura pague o piso, né? Porque a jornada é no máximo 40 horas e não no mínimo. Inclusive aqui no parágrafo 3º desse mesmo artigo, né, diz o seguinte: os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho, como é no nosso caso, 24 horas, serão no mínimo proporcionais ao valor mencionado no caput desse artigo. Então, no mínimo, né, existe uma proporcionalidade, isso é o que está na lei do piso. Então, a prefeitura, né, tem que pagar o piso, como a carga horária nossa não é de 40 horas, é de 24 horas, a prefeitura faria aí uma conta, né, faria o pagamento proporcional. Mas, e isso é muito importante, né, a Constituição do Estado de Minas Gerais, eu estou com ela aberta aqui, né, no artigo 201A, diz o seguinte: né, o vencimento inicial das carreiras dos profissionais do magistério da educação básica não será inferior ao valor integral vigente com as atualizações do piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público. Né? E aí o parágrafo 1º diz o seguinte: considera-se como jornada de trabalho para fins de percepção integral do piso salarial a que se refere o caput, a jornada de 24 horas semanais. Tá? Então isso está na Constituição do Estado de Minas Gerais, né? E ela está dizendo o seguinte: no caso de Minas Gerais, a jornada de trabalho de 24 horas, ela dá direito ao servidor que ele receba o piso no valor integral, tá bom? Então, isso quer dizer o quê? Não existe essa proporcionalidade, né? A gente tem o direito de receber o piso nacional, né, como recebem em outros lugares os professores que trabalham 40 horas, tá? Isso está na Constituição do Estado. Bom, uma outra coisa importante aqui da lei do piso é a definição do que são os profissionais do magistério, né? E a definição que dá aqui é mais ampla do que os cargos de professor, né? Então vamos ver. Por profissionais do magistério público da educação básica, entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, isso é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica. Então, assim, essa lei do piso, ela faz parte de uma política de valorização do magistério,
mas a própria lei, né, e a LDB também faz isso, entende como profissional da educação tem um entendimento amplo, né? Então abarca aí outros profissionais de coordenação pedagógica, de secretariado, e a gente tem que observar quais são os profissionais aí, então, que teriam direito ao piso, tá? Então, olha só, eu tô aqui com algumas tabelas, né, que mostram, acho que está escondendo aqui, que mostram a evolução do piso, né? A lei do piso é de 2008, né? Ela começa aqui com esse valor de R$ 950, e aqui a gente tem uma progressão, né, do valor do piso. Essa tabela aqui tá vindo até 2018 só, mas eu tenho uma outra tabela aqui que inclui também 2019 e 2020, né? Então, em 2020, o valor do piso estava R$ 2.886,24, né? 24 centavos. Em 2021, não houve reajuste do piso, tá? E agora, o reajuste que nós tivemos esse ano, né, em 2022, aqui eu estou no site do governo federal, foi um reajuste de 33,24%, né, e o piso ficou aí no valor total de 3.845, tá? Como eu tinha mostrado no outro vídeo, né, nenhum cargo da educação de Rio Acima recebe o piso, tá? Nenhum, nem P3, P2, P1, nenhum cargo recebe o piso. E aí, o reajuste que precisaria ser feito, né, para a prefeitura cumprir essa determinação legal do piso, aí vai variar de, né, cargo para cargo. No caso do P3, o reajuste necessário para alcançar o piso seria o menor. Mas aí no caso do P1, por exemplo, seria um reajuste bem mais considerável, né? E a lei do piso, ela também diz aqui, gente, isso é importante, que o cargo base, né, no qual o piso se baseia, é o cargo de o que para nós seria equivalente ao P1, né? Que é isso aqui, ó, o piso nacional, piso salarial profissional, será de 950, isso no ano, né, da lei do piso, para a formação em nível médio na modalidade normal, né, previsto no artigo 62 da LDB. Enfim, isso é o cargo, o vencimento básico do cargo de entrada, né, digamos assim, do cargo que tem a formação de nível médio. E aí, naturalmente, a formação em nível superior, que tem no cargo P2 e P3, ela também garantiria uma remuneração proporcionalmente maior, né? Mas é uma outra discussão que tem a ver com plano de cargos, né? De toda forma, sim, o piso não está sendo pago em Rio Acima há um bom tempo, né? E isso é uma infração, um estado de ilegalidade, né? E aí é o seguinte, os recursos, né, que são usados para o pagamento do pessoal da educação, grande parte é do Fundeb, né? E o Fundeb, a partir de 2020, a gente tem o Fundeb permanente, que estabelece como o valor mínimo, né, desse fundo, a porcentagem mínima para o pagamento do pessoal do magistério é de 70%. Então, pelo menos 70% do fundo tem que ser usados para o pagamento do magistério. E aí é importante perceber que é valor mínimo, né? São no mínimo 70%. Isso não impede que cada município ou estado use mais do que 70%, né? E inclusive complemente, caso, né, o Fundeb não seja suficiente, complemente isso com outros recursos, né? Essa evolução dos repasses do Fundeb, que a gente encontra aqui no site do Tesouro Nacional, né? Eu já comentei sobre isso no vídeo anterior, mas só para lembrar, né, que nos últimos anos houve um aumento progressivo aí nos repasses do Fundeb recebidos pelo município de Rio Acima, e o repasse de 2021 ele teve um aumento de 139% em relação ao repasse de 2018, tá?
Mesmo assim, né, a prefeitura pode argumentar que esse valor não é suficiente para pagar o piso a todos os profissionais do magistério, né? A prefeitura pode dizer que o orçamento não cabe no orçamento, que isso seria impossível, né? E aí é o seguinte, a gente tem, tanto na lei do piso quanto em outras legislações, uma instrução muito clara do que deve ser feito nesse caso, né? Vou começar aqui pela lei do piso. No artigo 4º, tá aqui, ó. A União deverá complementar, na forma e no limite do disposto no artigo 6º do caput do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias em regulamento, a integralização de que trata o artigo 3 dessa lei. Nos casos em que o ente federativo, a partir da consideração dos recursos constitucionalmente vinculados à educação, não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado, né? Ou seja, quando o município não tem, comprova que não consegue cumprir essa determinação legal, ele deve buscar o auxílio da União, que tem a obrigação de complementar, né? Mas que para isso aconteça, o que é necessário, né? O ente federativo deverá justificar sua necessidade e incapacidade enviando ao Ministério da Educação solicitação fundamentada, acompanhada de planilha de custos, comprovando a necessidade da complementação de que trata o caput. Então, caso, né, no caso de o município de Rio Acima realmente não tem essa disposição orçamentária, realmente o Fundeb é insuficiente, a receita do município é insuficiente, como vem sendo argumentado, isso não exime o município de cumprir a lei, né? E a própria lei oferece o caminho, né, que o poder público deve buscar para conseguir cumprir a lei, né? Então, basicamente a prefeitura tem que buscar a união para essa complementação orçamentária. E aí eu trago aqui também no site do Ministério Público de Contas do Paraná, né, um parecer ali em que eles comentam o seguinte, olha só: as dificuldades orçamentárias e financeiras do município não o eximem do dever legal de efetuar o reajuste para promover a adequação ao piso. Nesse caso, a administração é responsável pela requisição de auxílio à União, né? Basicamente isso que já está determinado ali na lei do piso. Aí tem uma outra objeção que pode ser apresentada, né, pela prefeitura, que diz respeito à lei de responsabilidade, né? A lei de responsabilidade fiscal, que é a lei número 101, lei complementar número 101, né? E aí a lei ela define o seguinte, deixa eu encontrar isso aqui, no artigo 22, se eu não me engano, isso. Bom, no artigo 22, né, ela coloca aí uma série de limites que o poder público deve observar, né, em situações em que o poder público não pode conceder aumentos ou não pode assumir novas despesas, né? Então, o parágrafo único do artigo 22 diz o seguinte: se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, são vedados ao poder público ou órgão referido no artigo 20, que houver incorrido no excesso. Aí o que é vedado, né? Concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo, né, ou seja, excetuando aí os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no artigo 10 no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Ou seja, o poder público, né, estando nesse limite aí de 95% do pagamento de pessoal, não pode conceder reajuste, aumento, adequação, de forma nenhuma, a não ser nessas ocasiões aqui, ó, quando existe uma determinação legal, que é o caso da lei do piso, né, que é uma determinação legal, e ressalvada também a revisão
do inciso 10, artigo 37 da Constituição, que é aquela revisão geral anual, né, com o valor da inflação. Então, mesmo no caso do município, está, né, nesse limite aí da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele deve cumprir essas determinações legais e a revisão anual prevista na Constituição. Bom, basicamente, né, o que a gente tem aí sobre a lei do piso é isso, é uma lei muito concisa, muito direta e que, de novo, né, mostra para a gente que a Prefeitura de Rio Acima está na ilegalidade há vários anos, né, e continua, caso não adeque as carreiras do magistério municipal ao piso, né, vai ser uma opção novamente pela ilegalidade, né? E aí nós temos que cobrar esse direito nosso, porque eu não estou com esse gráfico aqui agora, mas Minas Gerais é um dos estados que historicamente não paga o piso, né? E a Prefeitura de Rio Acima está seguindo esse péssimo padrão, né? Esse péssimo exemplo aí. Bom, reforçando de novo aqui, né, a página do Instagram do Sindiúti Rio Acima, sigam, compartilhem, né, as postagens, o canal do YouTube também, a gente vai ter uma live de segunda-feira às 20 horas, né, que você pode participar ao vivo, enviar perguntas, comentários, né, e vamos seguindo aí fortes nessa luta pelos nossos direitos, ok? Obrigado, até mais.